A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 10, versículo 10 o seguinte: façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Nesse exato momento em que essas palavras estavam sendo escritas, era Deus falando com Arão. Arão, ele começou uma linhagem sacerdotal entre o povo. Tanto que no verso 8 do mesmo capítulo 10, vai dizer assim: então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Aconteceu um fato em que dois filhos de Arão tinha 4 filhos, que eram 4 sacerdotes junto com ele. Dois filhos chamados Nadab e Abiú, eles profanaram, eles fizeram o que era errado, aquilo que Deus não havia falado para eles fazerem como sacerdotes. No versículo 1 do capítulo 10 vai dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e a salpicaram com incenso. Com isso trouxe fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Deus havia ordenado como fazer, e Nadab e Abiú fizeram errado. E por conta disso, Deus agora está se revelando a Arão e a sua linhagem sacerdotal, isso é, seus 2 filhos que ainda restavam, dizendo para eles: façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Levítico, ele é um livro que mostra que Deus é santo e que o homem é pecador. Mostra como Deus mantém sua santidade e expõe a pecaminosidade do homem. Mostra como um povo pecador pode se aproximar do Deus Santo. Fornece um manual de lei e de culto para Israel. Torna Israel uma nação santa. Então Levítico tem tudo a ver com santidade. Para termos uma ideia, 87 vezes no livro vai falar sobre santidade, ou sobre palavras que são variáveis de santidade, como puro, purificado, santo, sem defeito, consagrado. 194 vezes vai falar sobre impureza, sobre culpa, quer dizer, sobre pecado. E 72 vezes em Levítico vai falar sobre a purificação através do sangue. O sangue como meio de purificação. Então Deus se revela por 87 vezes sobre santificação, 194 vezes sobre pecado e 72 vezes sobre purificação através do sangue. Tal era a importância do assunto chamado santificação. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Eu queria trabalhar 2 pontos desse texto com vocês. Porque nos dias de hoje, muitos que se dizem serem seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, cristãos, não conseguem distinguir mais o que é santo e o que é comum, o que é impuro e o que é puro. Se lá em Levítico havia um padrão para distinguir o que era santo e o que era comum, o que era impuro do que era puro, com a vinda de Cristo Jesus, essa questão de santidade e de pureza, ela se torna algo mais completo. Então, os 2 pontos que eu gostaria de tratar, o primeiro era: façam distinção entre o que é santo e o que é comum, e o segundo, façam distinção entre o que é impuro e o que é puro. Nesse primeiro ponto, em Levítico 10:10, façam distinção entre o que é santo e o que é comum, aparece num momento bem sério, após a morte dos filhos de Arão, por oferecerem fogo estranho diante de Deus. A instrução que Deus dá ali tem um propósito profundo: ensinar os sacerdotes a discernir o que pertence ao sagrado e o que é do cotidiano, o que é puro e o que é impuro. Deus, ele sempre levou a sério a questão da pureza quando nós nos achegamos a ele. Na prática, o significado espiritual
sobre isso é santo, refere-se ao que é separado para Deus, consagrado, puro, digno de reverência. Então, olha só, quando se fala em santo, se refere ao que é separado para Deus, separado, consagrado, puro e digno de reverência. E comum ou profano é aquilo que não foi separado para o uso sagrado. Pode ser neutro, mas não é consagrado. Nós devemos distinguir o que é santo e o que é comum. Deus estava instruindo os sacerdotes a manter essa distinção clara, especialmente no serviço do templo, para que o povo também aprendesse a viver com reverência e obediência, que muitas vezes faltam no meio da igreja, no seio da igreja, no nosso meio, reverência e obediência. Essa distinção não era apenas ritualística, ela refletia uma maneira de viver, era um chamado à santidade, a consciência de que nem tudo é apropriado diante de Deus e que há momentos, atitudes e objetos que exigem respeito e pureza. Não podemos fazer a ceia do Senhor de maneira indigna. Não podemos tratar o batismo como algo, como simplesmente um evento da igreja ou algo superficial. Devemos entender o que é santo e o que é comum. Onde mais esses princípios aparecem na Bíblia? Ezequiel 44, 23 vai dizer o seguinte: ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Então Ezequiel Deus diz que os sacerdotes devem ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E se nós colocarmos nos dias de hoje, nós diríamos, os nossos pastores, aqueles que estão à frente das nossas igrejas, eles devem ensinar ao povo, a nós, o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. Uma vez que os nossos pastores que lideram as ovelhas de Cristo falham nisso, a igreja não consegue mais distinguir o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 16 diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Aqui o chamado à santidade é estendido a todos os cristãos, não só aos sacerdotes. Se lá em Levítico 10:10 ou Levítico capítulo 10, Deus está ensinando Arão como deve se portar como sacerdote por conta dos seus filhos que pecaram e queimaram fogo estranho no altar, agora em Cristo Jesus, isso vai muito mais além. Porque no Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia sacerdotes que vinham de uma linhagem. Em Cristo, todos nós, agora, todos nós, somos sacerdotes. Todos nós. Romanos capítulo 12, verso 1 a 2, vai dizer o seguinte. Romanos 12, verso 1 a 2, vai dizer assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E eu ainda acrescentaria, no 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em Romanos, Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se conformarem com este mundo. Eu citei Ezequiel, 1 Pedro e Romanos, todos eles falando sobre santidade.
soube distinguir o que é santo e o que é comum. Esses textos mostram que a distinção entre o santo e o comum é um princípio espiritual e ético, não apenas um ritual. É um princípio espiritual e ético. Isso deve estar entronizado em nós que somos discípulos de Cristo. Como que eu aplico esses princípios hoje? Primeiro, eu tenho que ter consciência espiritual, ter o discernimento sobre o que edifica a fé e o que nos afasta de Deus. Há cristãos que estão confusos. Eles não sabem mais o que é edificar na fé e por conta disso estão afastados de Deus, eles não têm discernimento espiritual. Segundo, escolhas diárias, decidir com sabedoria o que consumir, como se comportar, com o que se relacionar. Que escolhas eu tenho feito? O que é que eu tenho visto na internet? Que roupa eu tenho vestido? Que maneira eu tenho falado? Quais são as minhas escolhas diárias com relação a ser santo? Ou para mim o santo e o comum, eles se misturam. Terceiro, ter ambiente e atitudes. Tratar certos momentos e espaços com reverência, como o culto, a oração, a comunhão com os outros irmãos. Respeitem a Deus quando estiver na igreja. Eu sei que a igreja é Cristo, mas quando você estiver num pequeno grupo, numa célula, quando estiver num retiro, quando estiver em lugares onde o povo de Deus está reunido, tenha atitude, tenha reverência ao lugar onde você está. Vida consagrada, viver, que é o quarto e último, viver com propósito, buscando refletir o caráter de Deus em ações, palavras e pensamentos. Viver com propósito. Portanto, como é um princípio espiritual e ético, na questão de santidade, de distinguir o que é santo e o que é comum, tenhamos a consciência espiritual, as escolhas diárias, o ambiente, atitudes e a vida consagrada como algo diário em nós. Esse princípio, santidade, nos convida a viver uma intencionalidade e reverência, reconhecendo que nem tudo é neutro. Algumas coisas nos aproximam de Deus, outras nos afastam. E a pergunta é: você sabe distinguir o que é santo e o que é comum? Ou para você, santo e comum é a mesma coisa? Segundo ponto, eram 2 pontos que eu ia tratar. O primeiro, façam distinção entre o que é santo e o que é comum. E o segundo, façam distinção entre o que é impuro e o que é puro. Essa parte de Levítico 10:10, façam distinção entre o que é impuro e o que é puro, reforça o papel dos sacerdotes como guardiões da santidade e da saúde espiritual do povo. Deus estava ensinando que nem tudo é igual aos seus olhos e que havia uma necessidade de discernimento claro entre o que contamina e o que purifica. O que é que significa impuro e puro nesse contexto? Impuro, algo que, por sua natureza ou condição, não pode se aproximar do sagrado. Pode envolver doenças, alimentos proibidos ou práticas que afastam da presença de Deus. Nesse contexto de Levítico tinha muito a ver com isso. E o que era puro no contexto de Levítico 10:10? Aquilo que está em conformidade com os padrões divinos, apto para o culto, para a comunhão e para a vida em santidade. Deus havia estabelecido como deveria se portar. Aliás, Deus estabeleceu não somente aos sacerdotes como que eles deveriam ter reverência com relação a tudo que se relacionava a Deus, mas também ao povo. Não se fazia de qualquer jeito. Deveria ter consciência do que era puro e do que era impuro. Então, uma pessoa doente, um animal doente, ou tantas outras coisas, tinha que haver um processo de purificação antes de se chegar a Deus.
essa distinção não era apenas física ou ritual, mas também espiritual e moral. Ela ensinava o povo a viver com consciência, reverência e responsabilidade diante de Deus. Deus estava levando a sério isso. Deus estava dizendo: quando vocês se achegarem a mim, não se acheguem puros. Não se acheguem de qualquer jeito. Purifiquem-se. O que tem de pessoas que chegam impuras diante do Senhor e querem as bênçãos de Deus, chegam cheios de pecados e não têm consciência de que estão tratando com um Deus que exige pureza e santidade. Esse princípio de distinguir entre o puro e o impuro aparece em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e evolui de uma prática ritual no Antigo Testamento para um ensinamento espiritual no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Levítico 11:15, detalha os critérios de pureza relacionados a alimentos, doenças, secreções corporais e objetos. Por exemplo, animais impuros não podiam ser consumidos, Levítico 11. Em Levítico 20, 25 a 26, Deus reforça que Israel deve ser separado dos outros povos, distinguindo entre animais puros e impuros como símbolo de santidade. Em Ezequiel, que nós lemos o texto no começo dessa reflexão, Ezequiel 44, 23, os sacerdotes devem ensinar o povo a distinguir entre o puro e o impuro, o santo e o profano. Deus falando sempre a mesma coisa. Deus ensinando sempre a mesma coisa. Deus dizendo: eu sou santo, eu sou puro, não se achegue a mim de qualquer jeito. Em Números 19, fala sobre a água de purificação usada para limpar quem tocou em cadáveres, uma das formas de impureza. Se Deus não tivesse estabelecido os balizadores da comunhão entre o povo e Ele, o povo se perderia, e toda vez que o povo, na velha aliança, no Antigo Testamento, se afastou daquilo que Deus determinou, caiu sobre o povo a ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre o ser humano. Somente em Cristo Jesus pode ser aplacado a ira de Deus. E em Cristo Jesus significa que nós temos o Espírito Santo, e se nós temos o Espírito Santo, então pureza e santidade é algo que nós devemos almejar. No Novo Testamento, Marcos 7, 15 a 23, Marcos 7, 15 a 23 diz assim, Marcos capítulo 7, versos 15 a 23. 7, 15 a 23, diz assim: não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Olha que Jesus segue falando. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não percebo que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los. O alimento não foi feito para o coração, mas apenas para o seu estômago, e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam. Marcos 7, 15 a 23, Jesus ensina que a impureza não vem do que entra no corpo, mas do que sai do coração, como maus pensamentos, imoralidade e orgulho. Ela é mais profunda do que Levítico. Se em Levítico também se levava em consideração a comida e a bebida, agora aqui ela está de dentro para fora. Você não consegue ter santidade somente mostrando
o exterior, mas o interior para Deus é o que interessa aqui. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqui a pureza é uma condição espiritual e não ritual. Atos 10:15, Deus diz a Pedro: não chame impuro o que Deus purificou, mostrando que a distinção ritual foi superada pela graça. Aqui Deus teve que em sonhos falar com Pedro, dizendo: Pedro, não chame impuro o que eu purifiquei, Pedro. Não chame impuro. 2 Coríntios 7:1, Paulo exorta os cristãos a se purificarem de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula é cuidar dos necessitados e manter-se incontaminado pelo mundo. A evolução do conceito de pureza e impureza. No Antigo Testamento, a pureza estava ligada ao culto e à saúde comunitária, e no Novo Testamento ela se torna uma questão de coração e da consciência, refletindo o caráter de Cristo. Deus chama seu povo para viver com distinção e discernimento, conforme está em Levítico 10:10. A pureza não é apenas externa, mas envolve nosso interior, nossos atos e motivações. Pureza como preparação para o encontro com Deus é o que estava no Antigo Testamento. Normas que protegiam a vida comunitária e simbolizavam a separação do pecado é o que estava impresso no Antigo Testamento. Mas no Novo, Jesus redefine a impureza como algo que vem do coração. A santidade agora em Cristo é vivida em atitudes, amor ao próximo e comunhão com Deus. Diante de Levítico 10:10, o que nós devemos fazer? Nós devemos cultivar a pureza interior, orar por um coração limpo, livre de orgulho, inveja e mentira. Devemos viver com discernimento, escolher conteúdos, amizade e hábitos que alimentem a nossa fé. Ser sinal de santidade, refletir Cristo no cotidiano, no trabalho, na família, no lazer, enfim, viver Cristo. E valorizar o que é sagrado, tratar momentos com Deus e com a comunidade com reverência. Deus nos chama em Levítico 10:10 a distinguir o que é santo e o que é comum. A distinguir entre o que é impuro e o que é puro. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus começaram um processo de santificação. A santificação tem que estar impregnada em nós. Nós deveremos lutar contra a carne. Lutar contra tudo aquilo que esse mundo tenta fazer com que a gente engula e nos torne iguais a eles. Não sejamos assim. Não brincamos com a santidade e com a pureza de Deus. Não brincamos com isso. Aqueles que brincam com isso serão condenados. Mesmo tendo anos de igreja. Porque não basta ser religioso. Tem que ser santo. Tem que almejar a santidade. Tem que querer se separar. Tem que ter um coração fervoroso. Tem que amar a oração, amar a palavra de Deus. Desejar ardentemente ser parecido com Cristo, mesmo nas nossas limitações. Consumir pornografia e orar a Deus significa fogo estranho no altar. Dizer para o Senhor que o ama, mas deitar com a mulher do próximo significa profanação. Dizer que ama a Deus, mas da mesma boca sair palavrões, isso também é fogo estranho no altar. Não adianta tentarmos mascarar. Ou a gente é de Cristo, ou não somos de Cristo. Ou tu és de Cristo, ou tu não é. Tome uma atitude baseada em Levítico 10:10.
saiba distinguir o que é santo e o que é comum, o que é impuro e o que é puro. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra em Levítico 10:10. Senhor, eu sei que a tua igreja, em muitos lugares desse país, estão profanando o teu nome, brincam com o teu nome. Mas, Senhor, um dia tu virá e purificará a tua igreja. Aqueles que realmente ouvem a tua palavra e te amam de verdade, aqueles que são selados pelo teu Espírito, aqueles que entenderam que são pecadores, que se arrependeram, que nasceram de novo, Senhor, da água para o Espírito. Aqueles que de fato e de verdade têm o selo do Espírito, esses buscarão santidade. Que possamos, Senhor, viver uma vida lutando contra a nossa carne, contra principados e potestade e vencendo em Cristo Jesus. Porque Tu nos chamaste, Senhor, para a pureza e para a santidade e não para a impureza. Não para a impureza. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.